você quer efetuar cálculos de racionalização de denominadores com números reais, fique ligadinho nesse vídeo. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre racionalização de denominadores. Aqui nós temos uma fração 2 raiz quadrada de 3. Isso pode ser chamado de quociente, porque também, é um quociente, é uma divisão e é uma fração, tá? Então, nós temos aqui na parte de cima o elemento, o fator, chamado de numerador, e na parte de baixo, chamado de denominador. Então, a gente vai racionalizar os denominadores, que é a parte de baixo que tem aqui da minha fração, certo? Então, o que vai acontecer? Para mim fazer a racionalização, eu vou sempre utilizar o elemento que tem, o número que tem a raiz, tá? Pode ser uma raiz quadrada, pode ser uma raiz tripla e assim por diante. Então, nós vamos tomar esse exemplo. 2 dividido por 3 raiz quadrada de 2. Para racionalizar o denominador dessa expressão, a gente vai multiplicar os dois termos por raiz quadrada de 2. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 2 e nós vamos utilizá-la para racionalizar, multiplicando a parte de cima, numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. Vamos resolver aqui embaixo, então. 2, 3 raiz quadrada de 2. Tá? É igual, aqui eu vou fazer a multiplicação. O 2 vai multiplicar a raiz quadrada de 2, o 3, a raiz quadrada de 2 vai multiplicar a raiz quadrada de 2. Fazendo a multiplicação, então, nós temos 2 raiz quadrada de 2 e 3 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Resolvendo isso daqui, essa expressão, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, resultado 2, tá? Então, eu consigo aqui simplificar com o número que tem igual em cima. Então, simplifiquei os números 2, o que me restou foi raiz quadrada de 2 no numerador e o 3 no denominador. Resultado final, raiz quadrada de 2 por 3, tá? Então, esse é a racionalização dos denominadores, Sempre utilizar o número que está na raiz para multiplicar tanto o termo de cima quanto o termo de baixo, tá? Porque não vai fazer diferença. Esse multiplicar o dividendo, o divisor, pelo mesmo número que não seja nulo, Não vai alterar. Então, por isso que a gente consegue fazer a racionalização quando for necessário, Quando estiver pedindo no exercício.